Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu gosto muito de fazer esse tipo de vídeo que eu vou fazer hoje, é um vídeo que me empolga muito falar sobre hábitos de leitura, porque eu simplesmente não consigo acreditar que eu consegui desenvolver esse hábito, porque ler pra mim sempre foi um desafio muito grande, beirando o impossível. Eu nunca achei que eu fosse me tornar leitora algum dia, e em outros vídeos eu conto um pouco disso. Eu acho que eu tenho um vídeo meu contando sobre a minha trajetória, se eu não me engano, mas se não tiver, eu vou correr pra fazer. Tem outros vídeos aqui no canal falando sobre hábitos de leitura, mas esse aqui que eu tô trazendo hoje, especificamente, eu acho que eu ainda não trouxe com essas dicas aqui, com tudo que eu vou falar aqui. Então eu tô bem empolgada, muito feliz por estar fazendo esse vídeo, espero que vocês gostem. Se você quer me ajudar, se você tá aqui há muito tempo, se é uma pessoa que tá aqui desde os primórdios, se você é um inscrito que sempre tá acompanhando os vídeos e quiser me ajudar, eu queria pedir pra você que, por favor, compartilhe esse vídeo com alguém, manda pra alguém, pega o link aqui, clica em compartilhar e só manda pra qualquer pessoa, mesmo que seja pra você mesmo, pro seu próprio contato no WhatsApp, mas só de fazer esse movimento de compartilhar ou salvar esse vídeo, curtir, ou se você quiser só comentar alguma coisa também ajuda muito, porque o YouTube é um patrão tóxico, que quando você tira férias e você tira algum recessinho ou você fica alguns dias sem postar como habitual, ele te pune com menos engajamento e não mandando mais os seus vídeos para as pessoas. Eu percebi que depois da minha pausa que eu fiz nas férias desse ano, se eu não me engano, e nessa última pausa que eu fiz por causa de toda essa mudança que eu tava passando, o YouTube começou a não entregar mais tanto os meus vídeos, eles diminuíram bastante as visualizações. Eu sei que tudo isso é coisa do algoritmo, né, que vive sabotando a gente. Então, se você quiser e puder me ajudar, fica aqui o pedido, sinta-se à vontade para fazer da forma que você preferir. Bem, o vídeo de hoje é sobre a minha experiência. Eu vou usar a minha experiência como exemplo, claro, né, porque a gente só fala a partir da nossa experiência. Foram coisas que, na minha experiência de leitura, de desenvolvimento do hábito de leitura, eu percebi que me atrapalhavam muito, e eu percebo, assim, quando eu converso com outras pessoas, entro em contato com a experiência de outras pessoas, que também são coisas que estão ali presentes na jornada delas, que dificultaram o processo. Então eu vou falar sobre isso aqui, eu espero que te ajude, eu espero que você se identifique, eu espero que de alguma forma isso consiga clicar alguma coisa na sua cabeça, consiga fazer você perceber algo que às vezes você nem estava percebendo que poderia estar te atrapalhando, uma crença, né, que a gente às vezes tem, que a gente nem percebe que tem e que é uma coisa ali crucial que tá atrapalhando nisso. Então eu espero que esse vídeo te ajude, porque esse é o objetivo aqui, ajudar. Meu canal, eu gosto de focar muito nisso, em ajudar leitores, pessoas que não se veem lendo, que acham que não conseguem, porque eu era essa pessoa, gente. Eu era essa pessoa. Eu realmente, por muito tempo, eu acreditei que ler não era pra mim. Juro, eu sou formada em rádio e TV, em comunicação social, e eu me identifiquei muito com o curso, principalmente porque é um curso muito prático. E eu sempre acreditei que eu era a pessoa do visual, que eu não era a pessoa de leitura, que eu não era a pessoa que conseguia parar pra ler. Né? Na escola também sempre tive muita dificuldade pra ler aqueles textos grandes. Eu acho que isso tudo também tem muito a ver com a nossa cultura atual, né, que a gente vive desse capitalismo muito imediatista, tudo muito rápido. A gente cresceu na internet. Quando eu era criança, eu vi a internet nascer, né? Eu peguei quando o YouTube surgiu e eu ainda vivi um pouco sem internet. Mas boa parte da minha vida, desde que eu sou bem criança, já tinha celular, já tinha internet. Eu percebo também que isso atrapalha muito, porque a gente acaba se acostumando por muito, muito tempo, vivendo num nível de excitação e de estímulo muito alto, com muito conteúdo, muita informação, muita coisa rápida, e a nossa noção de tempo fica bagunçada. E essa questão da noção de tempo, inclusive aquele livro Sociedade do Cansaço, é muito interessante, eu recomendo se vocês quiserem se aprofundar nessa questão. É sociedade de autoexploração, sociedade de alta produtividade, de performance e muita rapidez. Esse livro Sociedade do Cansaço, ele vai falar bem sobre isso e é bem interessante para entender esse contexto. Quando eu anotei aqui esses tópicos, eu percebi que a maioria deles tem a ver com essa noção de tempo distorcida. Eu queria até fazer um vídeo depois, sei lá, precisamos falar sobre a Sociedade do Cansaço, porque eu percebo que isso é uma coisa que influencia muito na experiência de ler e tem influenciado muito na nossa capacidade de reter coisas um pouco menos estimulantes, coisas mais densas, coisas mais difíceis, sabe? Coisas que requerem de nós um pouco mais de esforço. Mas claro que eu também sou materialista e eu gosto de ver as coisas como elas são, de analisar como uma pesquisadora que observa e vê como a realidade é e os fatos históricos.
E com tudo isso vem a consciência de classe, que faz a gente perceber que não é só uma questão de esforço pessoal, também é toda uma cadeia social e estrutural que nos mantém em posições de pessoas que estão sendo exploradas, estão sendo drenadas, estão sendo levadas a um nível de exaustão tão alto que a gente fica impaciente, a gente fica porque o nosso tempo, a gente está perdendo o nosso tempo para essa exploração. Então, quando a gente tem um pouco de tempo, a gente quer colocar em coisas mais simples, mais leves, mais fáceis, porque a gente não tem energia mais, né, sobrando. E porque um cérebro cansado e tão exausto assim, ele só vai querer entretenimento. Então eu percebo que é um ciclo vicioso que a gente tá nesse momento. A gente entrou num ciclo vicioso de rigidez mental por conta dessa sociedade do cansaço em que a gente vive exausto, vive cansado o tempo inteiro, correndo pra lá e pra cá, trabalhando o dia todo. A gente vive vidas mais individualistas, né, sem uma presença de uma comunidade, uma rede de apoio, então a gente tá tendo que dar conta de afazeres, de muita coisa ao mesmo tempo, né, trabalhando o dia todo e ainda tendo que se cuidar sozinho, sem uma rede de apoio, sem auxílio. E tudo isso vai levar a gente à exaustão. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma sociedade do entretenimento, né, uma mídia extremamente presente na palma da mão, porque não é só na TV, é em todos os lugares a gente tem acesso ao entretenimento, ao prazer. Então a gente tá num ciclo vicioso, cara, eu percebo que é simplesmente muito difícil de sair, muito difícil de sair. Porque como é que você vai melhorar sua rotina se você não tiver condição disso, né? Não tiver condição financeira de sair de um emprego? E como é que você vai ter uma vida menos individualista, com um pouco mais de rede de apoio, se você está longe da sua família? Não tem como ficar perto da sua família, não tem como fazer muitos amigos ou pessoas que realmente você pode contar. E como que você vai abdicar e dizer não para um entretenimento que está na palma da sua mão, através de aplicativos ali que aliviam um pouco desse sofrimento, né? Então, assim, é muito difícil, mas eu trouxe aqui alguns tópicos sobre armadilhas mentais que estão te impedindo de ler, e eu queria que você ouvisse tudo isso sabendo disso, que eu tô levando em conta todos esses aspectos sociais que a gente não pode deixar de levar em conta, né, tentando ser o mais justa possível de acordo com as nossas limitações, e falar um pouquinho sobre isso, porque vai que dessa forma isso pode te ajudar a refletir um pouco e até a partir dessa reflexão, tentar pensar em soluções, mesmo que sejam soluções difíceis, né, e a gente não consiga atingir nenhum ideal. Vamos tentar fazer o que a gente consegue com o que a gente tem. Bem, então vamos lá. Primeira armadilha mental que eu percebi na minha experiência, e que eu acho que você pode também estar passando por isso, é a sensação de que ler vai te isolar, ou que ler é uma atividade solitária e que você vai estar perdendo algo quando você está lendo, que aquela sensação do FOMO, do Fear of Missing Out, aquele medo de que você está por fora de algo, porque ler é um universo isolado, né? É um universo que você não compartilha com ninguém. Você tá sozinho ali, você e aquele livro, e só o que aquele livro tem a dizer, e é só aquilo. E essa sensação pode ser paralisante se a gente não racionalizar ela e tentar entender de onde ela vem e tentar tirar dela uma importância muito grande que às vezes a gente pode estar dando para ela. E essa sensação, eu creio que ela pode estar enraizada num medo de solidão, um medo de ficar sozinho apenas com os nossos próprios pensamentos, um medo do silêncio. Um medo do silêncio mental, que às vezes a gente tá tão acostumado com uma vida super agitada, com vários estímulos, várias pessoas falando ao mesmo tempo na nossa cabeça, mesmo que não seja literal, né, tipo, as próprias vozes da nossa cabeça falando ao mesmo tempo, tanto de outras vozes, que às vezes a gente tá ali vendo alguma coisa na internet, são outras pessoas falando, eu mesmo vivo ouvindo podcast, vivo vendo vídeos, eu tô fazendo qualquer coisa, eu tô vendo um vídeo. Então, é muito comum isso, a gente tá o tempo inteiro com vozes na nossa cabeça. Se não forem as nossas vozes de milhares de coisas que a gente tá pensando, são vozes literalmente de outras pessoas que a gente tá ali ouvindo, escutando coisa, vendo não sei o quê. E aí a gente passa tão pouco tempo sozinhos com nós mesmos que isso acaba fazendo a gente se sentir muito estranho quando a gente tá sozinho com nós mesmos. Acaba que a gente fica até um pouco receoso de que isso aconteça, ou que seja algo muito solitário, algo muito isolado, a sensação de que você está muito isolado. E eu lembro que eu acho que eu superei esse pensamento, essa sensação, porque eu era uma pessoa muito ansiosa antes da pandemia. Na pandemia, eu lembro que foi a primeira vez que eu experimentei ficar sozinha comigo mesma, porque eu fui obrigada a ficar sozinha comigo mesma, eu fui obrigada a ficar em casa, sem poder sair, sem poder me distrair com nada. E aí, quando isso aconteceu, eu tive uma crise, né, absurda, tive várias crises de ansiedade, muitas crises, assim, chorava muito, me sentia muito só, né, eu me sentia muito só, essa sensação de solidão era muito avassaladora pra mim, muito esmagadora, mas
eventualmente isso foi superado, porque é aquela coisa, né? A gente passa por esse momento de tempestade quando a gente tá passando por algo novo, por algo muito desafiador, mas depois que a tempestade passa, a gente dá um jeito de se adaptar àquilo, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu lembro que esse medo da solidão, de estar sozinha com os meus pensamentos e com algo ali muito isolado, eu perdi. E isso pode estar te atrapalhando, isso pode ser uma armadilha mental que tá te atrapalhando de ler, porque pode ser muito estranho, difícil encarar essa solidão, essa sensação de isolamento que a leitura traz de certa forma. E é justamente por isso que ela é uma atividade que acalma. Eu percebi isso depois, né? Que eu fiquei, caraca, como eu sinto paz, meu Deus, depois que eu leio. Porque é uma atividade de concentração em que você, quando tá lendo e prestando atenção no que você tá lendo, você só tá com o que você tá lendo na cabeça. Quando você realmente consegue se concentrar, você só fica com o que você tá lendo na cabeça. Então, sua mente faz silêncio. Você não tá mais pensando em nada além daquilo ali. E aí, o fato de gostar ali sozinho e sem nenhuma distração faz com que a gente se acalme, porque a gente para de ser estimulado de forma tão intensa, né, como a gente geralmente é. O segundo tópico que eu coloquei aqui é a sensação de que para ler você precisa ter muito tempo ou muita disposição. Isso aqui é outra coisa e tem a ver também com a distorção do tempo que eu tinha falado. Eu percebi que ter uma noção de tempo distorcida é uma das principais coisas que atrapalha a gente de desenvolver o hábito de ler. E eu tinha muito isso, porque eu era muito ansiosa. E a ansiedade é uma distorção absurda de tempo. E eu tinha muita ansiedade e eu tinha muita distorção de tempo. Então, eu tinha muito isso aqui, essa sensação de que pra ler eu ia precisar de muito tempo. E o que me ajudou a superar isso foi a estratégia que eu coloquei de ler apenas 10 páginas por dia, que foi de um desafio lá de 75 dias que eu fiz na época da pandemia também. Eu já contei isso em outros vídeos aqui, mas resumindo, tinha que um dos desafios do negócio era ler 10 páginas por dia. E aí, quando eu vi isso, na minha cabeça, na mesma hora eu pensei, eu vou conseguir fazer isso é possível, porque era pouco. Só que às vezes a gente fica com a sensação de que não vai ser o suficiente, né? Que é pouco demais e que, a gente no início, quando a gente tá com aquela empolgação, né? A gente quer ler 50 páginas de vez, a gente usa essa energia toda num dia só. E aí depois, pros outros dias, não sobra mais energia. O que me ajudou a superar essa sensação aqui de que parecia que eu precisava ter muito tempo pra ler foi justamente dividir em pequenos pedacinhos. Pegar aquilo que parecia algo tão imenso, tão grande, tão difícil de superar e dividir em pequenos pedacinhos. Quando eu dividi em pequenos pedacinhos e eu só precisava fazer no dia 10 páginas, só precisava ler 10 páginas, claro que no início, eu que não era uma pessoa que lia nada, não estava acostumada com ler, pra mim era um martírio 10 páginas. Quando eu chegava na página 5, eu já tava, meu Deus, parece que eu tô aqui há séculos lendo isso aqui, só passou 5 páginas. Porque é assim mesmo, no início é sempre mais difícil. No início de desenvolver qualquer hábito vai ser mais difícil. Existe explicação científica para isso. O nosso cérebro, ele para fazer novas conexões, ele gasta mais energia, né? Então um dos nossos grandes instintos de sobrevivência é poupar energia. Então quando a gente precisa usar tanta energia assim, porque é uma coisa nova, uma coisa difícil, é um novo caminho, a gente vai instintivamente, biologicamente, declinar disso, a menos que a gente tenha muito interesse, né? Tipo, muito, muito interesse mesmo. Mas mesmo que a gente tenha interesse, criar hábitos é uma coisa tão difícil para o nosso cérebro, requer tanta energia, que mesmo quando a gente tem interesse, às vezes não se sustenta esse interesse. A gente não consegue mesmo assim. Justamente por causa da questão da constância, porque uma coisa é num dia só você ter aquele interesse, mas a questão é você ter aquele interesse vários dias. É aí que quando você divide em pequenos pedacinhos, você diminui esse tempo todo que você vai precisar dedicar para aquilo ali durante o dia. Então no início, né, quando um hábito é difícil e a gente precisa de mais energia, mais esforço, realmente a gente vai precisar de mais tempo. Essa sensação, ela não é totalmente falsa. Realmente vai levar mais tempo no início, quando a gente não está habituado a ler, para conseguir ler um certo número de páginas, mesmo que seja um número baixo de páginas. Mas isso não quer dizer que vai ser sempre assim. E também não quer dizer que você não possa diminuir o número de páginas para que seja um pouco mais rápido, que não seja tão demorado, que você não tenha que fazer tanto esforço, né? Não é porque você divide em poucas páginas e faz só um pouquinho que não tá valendo, que não tá valendo a pena, que não tá te fazendo construir o hábito. Não é só se eu ler 50 páginas no dia que eu vou estar desenvolvendo o hábito, né? Não é assim. Na academia também é a mesma coisa. A gente não precisa começar já pegando 50 quilos, tá ligado? No aparelho X. A gente deve começar com o mínimo de peso possível
ali, se você sentir que já tá pesado, já só beleza, porque no início ainda tem essa questão que na academia a gente fica aí nas primeiras 2 semanas todo dolorido, porque a gente tá parado e o corpo, ele vai ficar todo dolorido porque ele tá parado. A mesma coisa no cérebro, mano. A mesma coisa no cérebro. Se você não tem costume de ler, você tá criando hábito, o seu cérebro tá enrijecido, ele tá duro, ele precisa amolecer, ele precisa de plasticidade, e isso só vai acontecer aos poucos. Então, realmente é recomendado que no início, se você não tem costume de ler, para que você gaste o mínimo de energia cerebral possível e não se leve à exaustão, que você divida em pequenos pedacinhos e vai ali fazendo um pouquinho cada dia. Você pode até ler só 5 páginas por dia, se pra você 10 for muito, não tem problema, entendeu? A questão toda é a constância, que é o complicado. Mas assim, por outro lado, existem pessoas e existem certas realidades em que a pessoa literalmente não tem tempo, né? Ela literalmente tem uma vida muito corrida, trabalha o dia todo, tem filhos, estuda, faz faculdade, trabalha. É muito mais difícil. Então é uma série de fatores, é um conjunto de fatores. Ao mesmo tempo que é verdade que existe essa sensação limitadora, essa crença limitante de que às vezes a gente deixa ela dominar, que é essa sensação de que parece que para ler você vai precisar de muito, muito tempo e de que você não tem esse tempo suficiente, daí não vai dar para ler porque é muito tempo que eu preciso e eu não tenho esse tempo, vai, sei lá, 2 horas para conseguir ler. Ao mesmo tempo, existem pessoas que realmente têm uma rotina em que elas não têm tempo, em que realmente o tempo é escasso, tudo tá milimetricamente ali calculado para que a pessoa não perca um real de tempo, porque ela já não tem tempo, então ela precisa aproveitar ao máximo. Então isso também é verdade, então é uma série de fatores, mas também é verdade que a gente pode adaptar para cada realidade. A gente pode tentar solucionar esse problema para que a pessoa consiga ler mesmo tendo pouco tempo e não deixar que essa limitação, que é real, de ter uma vida muito atarefada, de ter muitas coisas para dar conta, tire de você a possibilidade, o direito de ler, né, de conseguir ler, de desenvolver esse hábito que é tão importante, que é tão crucial. Pra gente conseguir se aprofundar em relação a qualquer assunto, a gente precisa ler, não tem pra onde fugir, não tem muito pra onde correr. Não existem caminhos fáceis em relação a isso, né? Se a gente quiser realmente se aprofundar em certos assuntos, em conhecer certos autores, em conhecer sobre certos contextos, a gente vai precisar dar um jeito de conseguir ler. Então tem como ler, mesmo tendo uma vida extremamente atarefada, tem como. Só que para isso, presta bem atenção, para isso você precisa aceitar suas limitações e não deixar que essas limitações te desanimem. Porque o que acontece? Às vezes, essa nossa mente imediatista que está presa nesse ciclo que eu falei, dessa questão de muito estímulo, de pouco tempo, de cansaço, a gente fica muito viciado em coisas rápidas e coisas extremamente estimulantes. O mais difícil nisso tudo é conseguir continuar, é ter a constância. Isso que é o mais difícil. Porque, realmente, criar uma adaptação, criar uma solução, independente do seu tempo, independente do quão atarefada é a sua vida, por exemplo, se você não tem tempo pra nada e você pensa assim, pô, peraí, eu trabalho 8 horas por dia, eu preciso acordar 5h30 da manhã para conseguir estar no meu trabalho no horário que eu preciso estar. Eu tenho só 1 hora de almoço. Eu chego em casa 5h30 ou 6 horas e aí eu preciso fazer a minha janta, eu preciso ir na academia, eu preciso ter algum momento de lazer, ver minha série, ou eu preciso cuidar dos meus filhos, ou eu preciso estudar para a faculdade. O que é que uma pessoa que tem uma rotina assim tão cheia, tão atarefada, tão exaustiva vai conseguir fazer para ler? Ela vai precisar, durante a semana inteira, ela não vai conseguir ler todos os dias. Ela não vai conseguir ler todos os dias, a menos que ela pegue ali no horário de almoço dela, ou que ela pegue lá quando ela acorda, logo quando ela acorda, uns 20 minutos. 20 a 30 minutos. E mesmo assim isso é muito numa rotina dessa, isso é muito tempo. Às vezes nem isso tem. Mas se ela conseguir todo dia pegar ali 20 minutos, ela vai conseguir ler pouquíssimas páginas, mas ela vai conseguir ler alguma coisa. Mas se ela não tiver tempo para ler todo dia, e ela só conseguir ler um dia na semana, ela só conseguir ler no final de semana, durante 1 hora ali no sábado, que ela consegue respirar um pouco, ou no domingo, que ela tem ali, que ela consegue ter 40 minutos, ela só vai conseguir ler isso, mas ela vai conseguir ler, entendeu? Essa que é a questão é você aceitar essa limitação
e se sentir satisfeito com ir devagar dessa forma. Isso que é o difícil, porque às vezes a gente quer criar o hábito logo, a gente quer rapidez, a gente quer imediatismo, e realmente é muito frustrante você ficar tanto tempo numa coisa sem ver resultado. É muito frustrante você ficar indo pra academia vários meses, colocando esforço ali, colocando energia ali, e demorar tanto pra você ver resultado. Mas diante dessas circunstâncias, e se essa foi a única solução que você conseguiu encontrar de acordo com a sua realidade, esse vai ser o único jeito. E a única coisa que você vai poder fazer é ir por esse caminho e ter paciência. Só que o difícil é justamente ter paciência, porque a nossa noção de tempo, nessa realidade, é muito distorcida e é muito difícil ter paciência. Então, assim, essa é uma crença limitante, porém, ela tá junto dessa realidade que é real mesmo, é real, e é algo frustrante, algo limitante, algo que realmente é limitante, mas eu acho que o segredo aqui é aceitar a limitação e tentar ser constante, mesmo que bem devagarzinho, mas pelo menos ir, porque aí você vai estar fazendo você vai estar lendo, você vai estar fazendo algo em relação a isso. O terceiro tópico é o seguinte: sensação de que você vai estar perdendo tempo. Outro aqui que tem a ver com a noção de tempo, mas nesse caso aqui é essa sensação, cara, traiçoeira. É uma sensação traiçoeira, bicho. Porque ela realmente te faz acreditar muito nisso. Ela é muito convincente. Essa sensação de que você vai estar perdendo tempo, de que não vale a pena investir a sua energia ali, não vale a pena investir o seu tempo ali. E eu acho que isso se dá principalmente por uma outra sensação que tá ligada a isso, que é a sensação de que ler nunca vai ser o suficiente diante de todos os livros que existem. Isso é um negócio que eu tinha muito também, cara. E eu vejo que é uma coisa que atrapalha muita gente que comenta aqui no canal, que eu converso, que é a sensação de tipo assim, meu Deus, por onde que eu começo, sabe? E com essa sensação de ficar perdido diante de um mar de milhares de opções e de não saber por onde começar, faz a pessoa ficar paralisada e nunca começar. E realmente nunca começar. E aí ela realmente não começa e realmente essa crença se torna realidade. De que tem muita coisa pra ler e que nunca vai ser o suficiente. Todo esforço que eu fizer, todo o tempo que eu investir nunca vai ser o suficiente pra ler todos os livros que existem. E por isso nem vale a pena começar. Eu tenho certeza que você já sentiu isso, porque eu acho que essa aqui é a mais comum. Porque muita gente se sente muito perdido. E com razão. Porque realmente, pra quem não conhece nada sobre o universo, pra quem não tem familiaridade em relação ao universo, seja ele qual for, vai ser difícil mesmo você começar a se entender, ainda mais em relação a livros, que existem tantos, né? E que existe uma linha do tempo. E aí a pessoa fica muito... A pessoa, né, eu ficava muito com essa sensação de que, meu Deus, pra eu conseguir acompanhar, é tipo assim, a galera já tá fazendo isso há milhares de anos e eu só vou começar agora. Pra eu conseguir pegar eles, é como a gente tem a sensação de que a gente tá numa corrida e que as coisas são lineares. Só que eu acho que pra combater essa sensação aqui, a gente precisa entender que as coisas são cíclicas também. Então, em relação ao conhecimento, existem coisas que se repetem. Existem coisas que elas vão estar presentes em todas as épocas, independente da linearidade. Existem coisas que realmente vai ter a sua linearidade, que podem ser inéditas, né? Que aconteceu aqui, o surgimento da internet mesmo, algo inédito. E várias outras coisas aí durante a história que foram acontecendo pela primeira vez e que realmente vão ser coisas mais específicas. Mas tem muita coisa no conhecimento, nessa esfera do conhecimento e na esfera da literatura principalmente, porque, gente, livros, basicamente todos os livros, todos os romances, todas as peças de literatura, elas vão falar sobre os mesmos assuntos, porque são assuntos que são comuns a muitas pessoas, são assuntos que muita gente consegue se identificar. Livros clássicos não são nada mais que livros que tem assuntos ali que ressoam na maior parte das pessoas que existem na face da Terra. E é por isso que se tornam clássicos, porque os assuntos que estão ali ressoam na maior parte das pessoas. Por isso que muita gente vai gostar e vai se tornar um livro popular e atemporal a ponto de se tornar um clássico. Então entender isso quebra muito. E eu só entendi isso lendo, né? Porque é uma coisa que eu não sabia antes de ler, mas eu tô aqui pra adiantar pra você, pra facilitar a sua vida. Se você não conseguir entender com o que eu tô te falando, tudo bem, cara. A coisa mais comum do mundo é a gente só conseguir entender as coisas quando a gente passa pelas coisas, porque sentindo na pele é com a nossa própria experiência, a nossa própria percepção ali em jogo acontecendo que a gente vai realmente compreender as coisas. Mas a palavra tem poder e vai que as minhas palavras aqui destravem algo na sua mente e te adiantem esse processo. Então, assim, existe tempo ainda, não é tarde demais. Essa crença, ela leva a gente também crer que é tarde demais,
que tem livro demais, que eu tô muito pra trás, que eu lá nessa corrida eu tô muito atrás, porque olha quanto tempo já passou, olha quantos séculos, olha quantos períodos históricos já passaram, pra eu começar a entender isso agora. Meu Deus, mas eu já tenho, sei lá, 30 anos, já tenho 40, já tenho 60 anos. Gente, ao invés de ficar pensando em começar e desistindo por essas crenças, quanto mais cedo você começar logo, você vai perceber que essa sensação, ela só se dá no início. É só no início que a gente tem essa sensação de que a gente precisa ler muito para entender as coisas e, meu Deus, eu vou precisar ler muito para conseguir ter uma noção. É só no início que a gente tem isso. Depois de um tempo lendo, a gente percebe que os assuntos se repetem nos livros. E que os assuntos meio que são os mesmos. Tudo gira em torno da morte, tudo gira em torno do questionamento sobre a passagem do tempo, tudo gira em torno sobre as crises existenciais humanas, que são as mesmas para todo mundo basicamente. Tudo se resume à nossa experiência com a noção de tempo, com a passagem do tempo, com a nossa mortalidade, com as reflexões que vêm com isso. É basicamente tudo sobre isso. A questão de ler não é entender essas coisas. A questão de ler é você recolher essas experiências de várias pessoas diferentes e entrar em contato com isso de várias formas diferentes que vão te ajudar a passar por isso também. Então é mais um consolo, é mais como se você tivesse vários amigos que estão te ajudando a passar pela jornada da vida. Ler é basicamente isso, você vai reunindo amigos ali que pensam como você, que você se identifica, que te fazem se sentir visto, que te fazem se sentir compreendido, e isso vai te dando paz, vai te dando uma sensação gostosa de que você não tá sozinho, e isso vai te dando também autoestima, porque você percebe que as coisas que você pensa não são únicas suas, que existem outras pessoas que pensam a mesma coisa. Então, ler muito sobre isso. E essa crença aqui, ela não tem fundamento na realidade. Tudo isso é realmente uma ilusão que a nossa cabeça cria mesmo. E assim, quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai entendendo os contextos. Porque, como eu falei, também existem as coisas que fazem parte da linearidade dessa linha do tempo, que são específicas de cada tempo. Mas quando você vai lendo aqui, vai ficando mais fácil ler, você consegue ler mais rápido, você consegue ler mais livros, você vai percebendo esses contextos. Quando você menos espera, você está sabendo bastante sobre um contexto X, você fica, caraca, sabe? A gente tem que pensar menos em precisar entender isso e apenas ler e deixar que a mágica aconteça. Não ficar pensando que ela deve acontecer enquanto você está lendo, que você deve prestar muita atenção, que você precisa lembrar de cada frase que você leu. Você não vai lembrar de cada frase que você leu. Tem vários livros que eu olho assim, eu fico, meu Deus, eu não lembro mais de nada que eu li nesse livro, bicho. Mas o aprendizado que você teve ali fica na cabeça, porque é isso que importa, é o impacto que ele te causou, o aprendizado, as reflexões que ele fizeram você ter quando você estava lendo. Isso aconteceu, isso foi real, mesmo que você não lembre mais da história. O que aconteceu enquanto você estava lendo é real e fica fixado na sua cabeça e te modifica. E é isso que importa. Então, assim, eu acho que também isso aqui tá muito ligado a essa sensação de que quando eu ler eu vou precisar entender tudo. E é outro tópico aqui que eu coloquei que é justamente o próximo. Olha só, eu liguei sem nem perceber. Que é a insegurança intelectual. E é aquela sensação de que você não vai entender o que você tá lendo e que pra você conseguir reter aquele livro e fazer valer a pena aquela leitura, você precisa sim entender absolutamente tudo que você vai ler. Isso não é verdade e não vai acontecer, sabe? Tem muitas coisas que no início, principalmente no início, quando a gente está desenvolvendo o hábito, teve muita coisa que eu li que eu não entendi. Mas eu continuei lendo mesmo assim, mesmo sem entender, eu só continuei lendo. E aí em algum momento você começa a entender. Porque também tem a questão da linguagem do autor, tem a questão de que você não está acostumado com aquela linguagem, com aquela escrita, com aquele estilo de narrativa, com aquele gênero literário. Você vai começar a ler e você não vai entender isso tudo bem. O tempo que você leu sem entender não foi perdido. Esse tempo que você leu sem entender foi necessário para que você entendesse depois. Durante aquele momento no livro, na leitura, em que você não estava entendendo, que você se sentiu burro, você ficou frustrado porque, meu Deus, eu não estou entendendo, eu estou perdendo meu tempo e isso aqui não vale a pena, e você começa a se desesperar. Aquilo precisou acontecer para que mais tarde no livro você entendesse. Teve muitos livros assim, cara, de linguagem muito difícil, de autores desafiadores que eu fui ler no início, que eu nem recomendo isso, porque pra que você vai se colocar nessa situação, tá ligado? Eu li 100 anos de solidão no início, por exemplo. E eu não entendi muita coisa, mas muita coisa eu também entendi, sabe? E muita coisa eu consegui tirar do livro e da experiência, e eu quero reler em algum momento. Eu tenho vontade de reler porque é um livro que me trouxe muitas emoções, e aí essa questão da emoção é importante. Muitas vezes o que você tá lendo que você não entende intelectualmente, você aproveita emocionalmente, você sente aquilo de alguma forma, você sente a vibe do livro, a escrita te passa algo que você vai sentir
mesmo que você não esteja entendendo, você vai sentir algo, entendeu? Tudo é válido para que a sua experiência aconteça, para que você se desenvolva, para que isso leve a outros lugares, para que você consiga ir para outros lugares, você precisa passar por esses momentos. E eles são válidos mesmo que sejam frustrantes, mesmo que sejam um pouco chatos, um pouco difíceis, mesmo que você ali se arraste, que você se desanime. Eles são necessários para que depois você consiga ler mais rápido, para que depois você consiga entender melhor, para que depois você consiga aproveitar melhor. O próximo tópico e penúltimo tópico de armadilhas mentais que podem estar te impedindo de ler é não saber o que se quer ler ou aprender. Eu aconselho que você alimente a sua curiosidade. Busque repertório de recomendações e de referências. E principalmente, leia livros que você tem interesse no início. Isso foi algo muito crucial para mim. Não leia livros que outras pessoas dizem que você deve ler. Leia livros que você queria ler. Eu lembro que o primeiro livro que eu li na minha jornada de leitura, que eu queria muito ler há muito tempo, foi O Morro dos Ventos Vivantes, por causa do filme lá. Eu acho que foi Crepúsculo. A personagem de Crepúsculo gostava muito desse livro. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu queria ler esse livro, porque eu achava que ler esse livro me fazia, inclusive, entender melhor Crepúsculo. E realmente, né? Realmente, agora que eu tô pensando aqui, realmente faz entender melhor Crepúsculo, aquela relação estranha dela com Edward. E conturbada, né? Uma relação um pouco tóxica também. Com o monstro, né? O vampiro, que o Heathcliff lá em Morro dos Ventos Vivantes meio que também era essa vibe, assim. Mas enfim, eu fui ler esse livro. Eu lembro que eu comprei esse livro e eu li ele logo, porque eu queria ler ele. Era um dos meus grandes sonhos conseguir ler esse livro. Então, se você tem um livro que você tem interesse, um livro que você sempre vê alguém falando, você sente vontade de ler, mas sempre achou que você não ia conseguir ler porque você não consegue ler, você não tem esse hábito desenvolvido, pega esse livro aí. Esse e outros que você também... Eu queria ler, por exemplo, Cenas de Solidão, Ensaio sobre a Cegueira, por isso que eu fui logo os primeiros que eu li, e eram livros bem difíceis, muito difíceis pra eu ter lido no início, viu? Inclusive, eu não gostei de Morro dos Ventos Vivantes. Eu quero reler em algum momento uma edição boa, assim, dar uma outra chance com esse meu novo olhar, depois de ter lido vários outros livros e vários outros clássicos. Eu acho que eu vou conseguir aproveitar um pouco melhor. Mas Cenas de Solidão eu gostei, mesmo sendo muito difícil, mesmo eu não tendo experiência. Ensaio sobre a Cegueira foi bem impactante, eu gostei também, foi muito marcante Ensaio sobre a Cegueira. Mas enfim, foram livros que eu queria ler, eu tinha interesse em ler. Depois que você constrói o hábito, aí você vai estar um pouco mais seguro para ler livros de recomendações que você não tem um interesse prévio, porque eu acho perigoso, porque assim, quando a gente não tem um hábito, o recomendado é que você, quando for entrar em contato com aquele hábito, tentar exercitar ele, que seja com coisas que você se interessa, para você ter um pouquinho de gás, para que você tenha pelo menos um pouco de energia que vai te impulsionar para fazer aquilo que já vai ser muito difícil por ser um hábito novo. Então eu recomendo que sejam livros que você tenha muito interesse de início, e depois você deixa para ler coisas de referências de outros e de recomendações de terceiros. Mas esse tópico é sobre uma coisa que pode estar te paralisando, é justamente não ter conhecimento necessário desse mundo, desse universo literário, não ter recomendações o suficientes, não ter referências o suficientes. E aí é mais fácil se sentir perdido. Sentir que você, meu Deus, não sei pra onde eu vou, e aí, como eu não sei o que eu quero ler, eu não sei exatamente o que é que eu quero com a literatura, com a leitura, eu não sei exatamente qual é o meu objetivo, e aí isso vai, obviamente, te paralisar. Então, uma coisa que pode estar sendo uma armadilha mental é justamente não ter um plano, não saber o que você quer, não saber qual é o seu objetivo com isso, o que você quer. Senão a gente fica... Qualquer coisa serve, e aí é mais fácil que você entre em contato com livros que te frustrem, que sejam livros que você não gosta, porque você nem sabe direito o que é que você realmente quer ler. Então é muito importante isso, começar a entrar em contato. Segue pessoas do mundo da literatura, criador de conteúdo, ou até dentro dos próprios livros que você for lendo, você vai perceber que vão ter recomendações de outros autores e outros livros. E aí, se você gostou daquele livro e tem uma recomendação ali, você já sabe que provavelmente aquela recomendação, aquele livro, você vai gostar também. E aí você vai indo e vai criando seu círculo, né? Como se fosse um network que você vai ter que fazer. Quando a gente chega num lugar novo, né? Numa cidade nova, a gente não vai ter que fazer esse network, buscar lugares que tenham pessoas para você conseguir fazer amizade, se matricular, às vezes, numa arte marcial, numa aula de alguma coisa que tem outras pessoas, seja coletivo, para você conhecer gente nova e fazer novas conexões. Da mesma forma com livros, a gente precisa se esforçar um pouco nesse início, mas assim, na internet a vantagem é que, por causa do algoritmo, né, se você encontra uma pessoa, se você pesquisa lá e você encontra uma pessoa que você gosta, a partir daquilo ali, se você assistir o vídeo até o fim, curtir e tudo mais,
o algoritmo vai entender que você gostou e que você quer mais sobre aquilo, e assim você vai ampliando a sua grade aí de contatos, de pessoas que você vai conseguir ter um contato com as recomendações delas, e aí, através dessas recomendações você vai conhecendo novos livros, e você vai anotando livros que te interessam, vai guardando na Amazon, e assim você vai conseguindo entrar em contato com vários livros e montando suas listas e, enfim, você vai longe depois disso aí. Mas eu acho importante ter essa questão desse planejamento e desse objetivo claro e dessas recomendações, dessas referências, para você evitar ficar paralisado, para que isso não acabe se tornando uma armadilha mental que vai te paralisar e te impedir de ler e de desenvolver o hábito da leitura. E o último tópico, finalmente, esse aqui vai ser um pouco difícil de engolir, mas eu queria pedir que vocês ouvissem com muito carinho. O último tópico é sobre a rigidez mental. É uma coisa que eu já falei um pouco, antes, mas eu vou elaborar um pouco melhor aqui agora. Que é sobre a questão de que, às vezes, ler não vai ser algo romântico, não vai ser uma atividade super prazerosa. A gente fica muito acostumado, nessa sociedade imediatista do cansaço e dos hiperestímulos, a querer que tudo que a gente faça que não seja o nosso trabalho seja extremamente estimulante e entretenimento. E se não for assim, a gente não consegue se demorar naquilo. Por quê? Porque o nosso cérebro tá rígido, a gente tá com dificuldade mesmo, é uma dificuldade real, mano. E é difícil mesmo. Se é difícil, não é porque você é inferior ou nada do tipo, não existe isso. É só uma questão de você não estar acostumado com algo, de você não ter desenvolvido um hábito naquilo. E se a gente se habitua a coisas rápidas, imediatas, a conteúdos instantâneos, de alguns segundos, super coloridos, super estimulantes, com música, com texto, com gente, com dança, com não sei o quê. Eu amo esses conteúdos, eu vejo eles sempre, mas a questão é, se a gente está acostumado a só ver isso, e na parte que a gente precisa usar nossa energia, a gente só tá fazendo coisas muito práticas e essenciais, como, por exemplo, trabalhar, que a gente já usa muita energia, a gente usa toda a energia nisso, basicamente. Se você tem filho, você vai usar muita energia também nas suas obrigações domésticas e nas obrigações também de cuidar de casa, de se cuidar, que é uma obrigação que requer muita energia. E aí a gente, ao mesmo tempo que a gente passa por isso, a gente também se acostuma a tudo que a gente for fazer, que não sejam obrigações, sejam coisas rápidas e estimulantes, extremamente coloridas e que liberem muita dopamina. Obviamente, quando a gente for tentar ler, que é uma coisa que não é estimulante, não é, mesmo que o livro te interesse, não é uma atividade estimulante. Mesmo que seja um livro que te interesse, que seja um livro que você queira ler, que você goste, ele vai ter momentos chatos, porque um livro é algo que dura muito tempo. É uma coisa que vai durar muito tempo. Então, a depender do livro, inclusive eu recomendo que, se você quer desenvolver o hábito, é um leitor iniciante que não tem costume de ler, comece por livros finos, livros de poucas páginas, porque terminar um livro é muito importante para o nosso cérebro. Essa sensação de recompensa de terminar um livro é algo que dá muita energia, porque é autoestima, é uma coisa que te reafirma, que faz você se sentir um vencedor mesmo, é uma sensação de vitória, assim, caraca, consegui concluir o livro. Isso faz com que você vai ter mais gás, mais energia para terminar outro livro e assim por diante. Aí você vai indo e vai aumentando as páginas com o tempo. Mas enfim, por causa dessa rotina, que a gente fica muito acostumado com esses estímulos muito fortes, com coisas rápidas, com coisas que sejam entretenimento puro quase, é muito difícil pra gente, porque o nosso cérebro vai estar rígido nessa área, desse desenvolvimento desse hábito específico. Repetindo, isso é muito importante que eu repita, você não é inferior por você não ter o hábito desenvolvido da leitura, e quem lê e tem esse hábito desenvolvido não é superior, não existe isso, simplesmente pelo fato de que qualquer pessoa que queira e tenha estratégia, de acordo com a sua realidade para poder desenvolver esse hábito, vai conseguir, porque todo mundo tem a capacidade, tem o cérebro necessário para conseguir fazer isso. Então não existe ninguém melhor que ninguém por causa disso. É importante ressaltar isso aqui. Isso não é sobre ser melhor que ninguém. E eu não quero de nenhuma forma te fazer se sentir culpado, fazer com que você fique pensando que, meu Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. É só uma questão de... É um fato de que desenvolver hábitos é algo muito desafiador para o nosso cérebro, porque a gente vai precisar ativar essa neuroplasticidade, que é fazer novos caminhos, novas sinapses, usar a energia para coisas novas que a gente não tá acostumado. Não é culpa sua. O seu corpo, ele é feito, o seu cérebro é feito para poupar energia, para não ficar gastando energia à toa. Então é normal que ele só vai querer gastar energia e o mínimo possível com o que você já conhece. Por isso é tão difícil fazer novas sinapses e criar novos hábitos. A gente não tem que romantizar essa questão de criar hábitos, principalmente em relação à leitura, levando em conta
conta que a gente vive no contexto social em que a gente vive, porque é realmente algo muito difícil de você fazer. Por isso que eu achava que era impossível pra eu conseguir, e realmente foi muito difícil por um tempo. No início foi muito difícil, muito difícil. Mas a gente precisa parar de romantizar e tentar olhar de uma forma mais realista e entender que vai ser difícil e estar preparado para o difícil e esperar pelo difícil e criar estratégias para passar pelo difícil. Porque sim, infelizmente nesse início a gente vai ter que fazer um esforço. Não existem respostas fáceis nem caminhos fáceis, infelizmente, para qualquer hábito que você quiser. Se você quiser aprender um instrumento, vai ser um parto, vai ser, meu Deus, vai ser tão difícil, Senhor. Tão difícil no início. Eu digo isso porque eu tô aqui com um piano elétrico tentando retomar e tocar piano, que eu tocava piano quando eu era mais nova, mas tentando retomar esse hábito, tentando aprender, reaprender piano, e eu até agora não consegui parar pra sentar ali. Eu preciso criar uma estratégia, eu preciso colocar dias na semana pra isso, colocar um horário específico pra isso, que eu não fiz ainda. Eu preciso imprimir uma partitura fácil, começar com o fácil, fazer a mesma coisa que eu fiz com a leitura, só que com o piano. Só que é muito difícil, porque realmente é uma coisa que eu tô adiando. Então, assim, eu sei o quanto é difícil. Eu não tô aqui pra ficar culpando ninguém, fazendo ninguém se sentir culpado ou ninguém se sentindo inferior. Muito pelo contrário, eu quero que você entenda o seguinte: você pode, você consegue. Só que você precisa de estratégia. Você precisa de estratégia. E eu tenho um vídeo aqui, inclusive, eu tenho uma playlist aqui no canal, Hábitos de Leitura é o nome, que tem lá um vídeo sobre algumas estratégias para você conseguir ler mais. Eu posso fazer outro vídeo assim, eu provavelmente vou fazer outro vídeo assim, porque eu amo ficar fazendo vídeos assim sempre. E eu vou montar outro vídeo assim e fazer, porque eu acho que essa é a grande questão, sabe? A gente precisa parar de romantizar, idealizar isso e ficar pensando que vai vir do céu, vai cair do céu, que eu um belo dia vou sentir vontade, e essa vontade vai se estender e continuar por dias e dias e dias de forma natural. Isso não vai acontecer, entendeu? Não vai acontecer. A gente precisa ser realista e pensar na materialidade. O que é que eu posso fazer? Qual que é a minha realidade? Primeiro, qual que é a minha realidade? Quanto tempo eu tenho disponível para isso? Quais são os dias que eu consigo? Separe um tempo, separe um dia na semana, separe um tempo específico. Não fique esperando vir da sua cabeça uma coisa assim, agora eu vou parar para ler. Porque eu acho que é aí que também mora o perigo, que a gente fica achando que vai vir ser uma coisa espontânea e natural. Não é espontâneo, principalmente no início, não é espontâneo. É algo que precisa também de um sistema, precisa de organização, precisa de um esforço nesse sentido do planejamento. É uma tarefa, sabe? É uma tarefa que requer esforço, energia, da mesma forma que você no trabalho ia precisar para poder criar um projeto de planejamento, de escrever, de pesquisar, de pensar, de marcar horários, de falar, não, todo dia tal eu vou sentar com a equipe para poder pensar. Da mesma forma você tem que fazer isso com os hábitos, principalmente o hábito da leitura, que é um hábito tão desafiador. Ainda mais na nossa sociedade, que a gente não estimula muito isso, né? A gente também cria um tabu muito grande ao redor disso. Inclusive, um saudosismo em relação a isso, né? Como se pessoas que leem fossem superiores e fossem pessoas instantaneamente mais inteligentes e melhores e que sabem mais. Sendo que, gente, tudo depende do que você vai ler e de como você vai aplicar isso na sua realidade, né? Existem coisas como sabedoria, discernimento. Não é só ler. É o que você lê, quais conexões que você faz com o que você lê, como você aplica, como você interpreta, com quais outras coisas da sua vida aquilo está relacionado. Enfim, são milhares de coisas que estão relacionadas. Não é tão simples, não é tão simplório assim. Eu acho que a gente precisa parar de romantizar a leitura para a gente conseguir colocar isso em prática, para conseguir transformar isso numa realidade, pra gente parar de ficar achando que é uma coisa tão uou. Não é nada uou. Eu acho que é só realmente uma questão de ter estratégia e uma questão de entender a sua realidade e todas as coisas que eu falei, né? Tentar refletir sobre essas crenças limitantes e também criar estratégias que vão funcionar para você. E a única pessoa que vai saber disso é você. Você que vive a sua vida, é você que sabe qual é a sua realidade, é você que vai ser a pessoa capaz de olhar para si, de entender a pessoa que você é e a realidade que você vive e criar suas próprias estratégias, que é o que vai funcionar para você. Eu tô falando aqui das minhas estratégias de acordo com a minha experiência, mas só você, em relação à sua experiência, vai conseguir ter essa noção muito melhor do que qualquer outra pessoa nunca vai ter. Então é isso, pessoal. Eu falei demais, né? O vídeo vai ficar longo aí, perdão já antecipadamente, mas esse é um assunto que eu me empolgo muito. Eu amo falar sobre isso porque é uma coisa que eu fico muito feliz de isso ter acontecido comigo, de eu ter conseguido, porque eu fico, caraca, mano, ainda bem que isso aconteceu, sabe? Eu fico pensando, cara, ainda bem que aconteceu e que eu consegui, porque eu amo esse hábito, é uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso, já tá ali anotado. Eu acho que o título vai ser Por que Leio, ou
ou o que que eu aprendi com a literatura, ou alguma coisa assim, em relação a como a literatura afetou minha vida e mudou minha vida, e todas as coisas que eu amo na literatura. Mas enfim, é um hábito que vale a pena, eu recomendo assim, top 3 melhores hábitos que existem no mundo inteiro. Eu acho que é aprender um instrumento, ler e aprender algum esporte. Eu acho que esses são os melhores hábitos que existem pra qualquer pessoa. Acho que são os hábitos mais satisfatórios, sabe? São hábitos concretos, satisfatórios, que fazem você se sentir melhor, sua autoestima melhora, sua segurança com você mesmo melhora. E são coisas que realmente são muito legais de você saber, de você conseguir. Enfim, é isso. Obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comenta alguma coisa se você... Comenta sobre a sua experiência e se você passou por isso, se você é um leitor hoje, como é que foi pra você? Se você ainda não é leitor, comenta aqui quais são os maiores desafios pra você, o que é que você tem de mais dificuldade. Pode ser que eu reúna esses comentários e faça outro vídeo depois. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fica por aqui que tá vindo mais vídeo. Obrigado por ficar até aqui, obrigado pelo seu engajamento. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.